Ó tu que ouves a oração, ensina-me a orar. Confesso que nos exercícios religiosos, a linguagem dos meus lábios e os sentimentos do meu coração nem sempre estão concordes, que frequentemente tenho tomado com descuido em minha língua um nome nunca pronunciado no céu, sem reverência e humildade, que frequentemente desejo coisas que me ferem, que tenho desprezado algumas das principais misericórdias em meu favor, que tenho errado tanto em relação às minhas esperanças, quanto em relação aos meus temores, que não estou apto a escolher por mim mesmo, pois não está em mim o dirigir os meus passos. Que o teu Santo Espírito me ajude em minha inconsistência, pois não sei orar como convém. Em nome de Cristo, amém. Com esta oração, intitulada Desejos do século XVII, nós damos início à nossa reunião de oração de todas as manhãs dominicais, aqui pela Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, a terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Como sempre, nós elevamos o nosso coração e faremos isso agora, erguendo nossas vozes, nosso coração em louvor ao nosso Senhor que ressuscitou, que vivo está e que intercede por nós neste momento junto ao Pai. Vamos orar, vamos passar alguns instantes na presença do nosso Senhor. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor, graças te damos, louvores te rendemos por mais um dia que o Senhor fez para nós e pela importância que esse dia tem para a vida do teu povo na história e para as nossas vidas hoje em particular. Agradecemos por ser hoje o dia em que Cristo ressuscitou e pelas coisas que isso sinalizou, Senhor, pelas promessas maravilhosas que nos movem rumo à tua vontade, rumo à eternidade. Ó Senhor, por tudo isso, nós te agradecemos, ó Deus, pelo novo mundo que o Senhor em Cristo preparou para nós. Agradecemos porque somos já novas criaturas, somos parte já da nova criação do Senhor. E é nisto, sobretudo, que nos alegramos, em que o Senhor, no mistério do teu amor, nos escolheu para que fôssemos como primícias das tuas criaturas. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão e dá-nos a graça de neste dia exercitar com todas as nossas faculdades, nossas forças, com todo o nosso coração e vida, exercitar a nossa vivência como novas criaturas e como aqueles que se preparam para a eternidade contigo, Senhor. Dá-nos a graça de meditar na tua grandeza, meditar na cruz de nosso Senhor, meditar na sua ressurreição e na vida feliz que nos aguarda. Ó Deus, trabalhe em nossos corações
continue a tua obra que começaste um dia. Essa é a nossa oração, gratos por tudo, em nome de Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, desde o domingo passado, nós temos falado a respeito do pensamento do reformador João Calvino, a respeito dos usos do corpo nas devoções particulares. E nós o ouvimos falar a respeito de uma doutrina que havia desaparecido quase durante um tempo, mas que reapareceu com muita força devido a alguns fatores no século XVI, chamada estoicismo. E entre os ensinos dessa filosofia, desse modo de entender a vida, estava o ideal da apatia, que era o de que os homens fossem homens de ferro, fossem pessoas rígidas em relação à vida, não apenas para suportar as dores, mas para se manterem indiferentes com relação às alegrias. Porque se o mundo é bem ordenado, se o cosmos é justo, então de pouco vale os pulos de alegria que dermos, ou então o erguer das mãos em tristeza, em lamento, porque é assim que a vida é, não é? E o João Calvino se levantou energicamente contra isso, dizendo que esse tipo de estoicismo não devia acontecer na igreja, porque a própria fundação dessa igreja se deu pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que foi alguém que não deu nenhum sinal disso. E a respeito dessas coisas, dessa postura que procura sufocar todo tipo de sentimento, como se eles fossem uma doença da alma, e consequentemente a expressão física é inibida, João Calvino escreveu: também hoje existem entre os cristãos novos estoicos, para os quais é repreensível não apenas gemer e chorar, mas até se entristecer e estar inquieto. E esses paradoxos procedem quase sempre de homens ociosos, que se exercitam mais em especular que em agir, e não são capazes de produzir senão tais paradoxos. Mas nada temos que ver com essa filosofia férrea que nosso Senhor e Mestre condenou tanto pela palavra como quanto pelo exemplo, pois ele gemeu e chorou por suas dores e pelas dos outros, e não ensinou coisa diferente a seus discípulos. Então, João Calvino está condenando aqui aqueles crentes que, tendo assumido um pensamento estoico, estavam desprezando as emoções na sua própria vida. Eram pessoas que não exultavam, que não saltavam de alegria, e eram pessoas também que não batiam no peito, não olhavam para baixo, não erguiam suas mãos, não dobravam seus joelhos, em nome desse ideal da apatia, como se pudesse algum ser humano ser de ferro, como se o próprio Deus não quisesse que aquelas afeições que ele demonstra não fossem demonstradas em nossa própria vida. João Calvino recomendou, dentre outras coisas, guiado pela Escritura nos seus estudos, de acordo com o que a própria Escritura ordenava, ele recomendou a elevação das mãos para expressar o interior, aquilo que vai dentro de nós, e também ele recomendou a prostração em tempos difíceis, de quando você estivesse passando por sofrimentos, você expressasse esse sofrimento por meio da genuflexão. Os gestos para ele não apenas intensificavam aquilo que o coração estava sentindo, mas também despertavam o coração para a devoção interior. Acho que todos aqui já fizeram essa experiência. Se não, façam. Se você tem preguiça de orar, experimente ajoelhar-se e erguer as suas duas mãos. E aí você vai perceber que você vai condicionar a sua oração a este esforço que você está fazendo externamente. E você se torna normalmente mais objetivo, você se torna mais intenso nas suas orações. Então, a vida física influencia, as posturas físicas influenciam sim
o nosso fervor, a nossa vida de oração, assim como o nosso fervor interior naturalmente se expressa pela vida física. A respeito disso, um comentarista escreveu quanto ao método de Calvino, não é? Ele disse o seguinte: às vezes serão os atos exteriores que determinarão o método. Atitude corporal, recitação de uma oração em hora fixa, mortificações, momentos de silêncio e de recolhimento, a fim de atuar sobre a alma e de provocar a atitude interior, por si só vale. A atitude interior que por si só vale. Então vejam que às vezes o ambiente, às vezes alguma coisa a partir de fora irá influenciar a intensidade e até mesmo a duração das suas orações. Às vezes serão os próprios atos interiores que tentaremos provocar diretamente, no caso, por exemplo, de métodos de oração ou de exame de consciência. Então, às vezes a coisa começa por dentro, mas às vezes ela tem que começar por fora. Isso não é estranho às ordens divinas de que amemos ao Senhor Deus não só com o nosso coração, não só com a nossa alma, mas também com a nossa força, com o nosso esforço. Na semana que vem, nós vamos discutir o resumo desta série. Nós estamos tratando aqui a respeito dos usos do corpo na piedade. E nós vamos falar um pouquinho, agora eu gostaria de me deter e me dirigir especificamente aos reformados, aos cristãos reformados, para a gente falar um pouco a respeito do que aconteceu com o nosso corpo em nossa vida de oração e por que a nossa vida de oração tende a ser tão desencarnada. Mas sobre isso trataremos no próximo domingo, se o Senhor permitir. Agora vamos orar um pouco, falar com o nosso Deus, exaltar o seu nome e rogar a Ele para que continue a santificar a nossa vida. Oremos, irmãos. Nós vamos cantar um cântico que temos aprendido dia e noite, que é uma oração cantada a respeito das certezas que temos de que Deus nunca nos abandonará. Dia e noite vai o teu Espírito, Senhor, comigo. Dia e noite sei que está junto a mim. Se anoitece em meu caminho, vai o teu Espírito, Senhor, comigo. No sofrer confio em ti, sei que está junto a mim. Dia e noite vai o teu Espírito, Senhor, comigo. Dia e noite sei que está junto a mim.
Vai o teu Espírito, Senhor, comigo. Se estou só, confio em ti. Sei que estás junto a mim. Dia e noite, vai o teu Espírito, Senhor, comigo. Dia e noite, sei que estás junto a mim. E ao chegar a minha hora, vai o teu Espírito, Senhor, comigo. Vai levar-me perto de ti. Sei que estás junto a mim. Dia e noite, vai o teu Espírito, Senhor, comigo. Dia e noite, sei que estás junto a mim. Sei que estás junto a mim. Sei que estás junto a mim. Nós estamos chegando ao fim da nossa reunião de oração e nós nesse momento vamos orar por alguns tópicos, sendo o primeiro deles a gratidão a Deus pela renovação da vida de alguns dos nossos irmãos que aniversariaram nesta semana. Como sempre, caso algum dos irmãos não seja citado, pedimos para que entre em contato conosco, para que possamos atualizar a nossa lista de aniversariantes. Aqui nós tivemos 3 que aniversariaram no dia 7, que foram os nossos irmãos Presbítero Braga, o nosso irmão Geiverson Berbert e também a nossa irmã Letícia Maia. Deus abençoe os irmãos e também aqueles que porventura tenham aniversariado, mas não tenham sido mencionados. Por eles nós também oramos e a eles parabenizamos. Vamos orar também pelos demais pedidos costumeiros, para que Deus tenha misericórdia de nós, nos ouça e nos responda conforme o seu querer. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai de nosso Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, a Tua bondade em Cristo Jesus, nos concedendo esta audiência, nos concedendo esta recepção. Agradecemos pela vida do Teu Filho que nos mostrou este vivo caminho até o Senhor e nos possibilita esta maravilha que é orarmos ao Senhor, falarmos contigo, saber que a nossa vida não é vã, nem as nossas palavras, porque elas se passam diante de Ti. E é por isso que nós invocamos a Ti, ó Deus, confiantes de que Tu és o nosso Pai, aquele que conhece os nossos corações e até mesmo as nossas orações antes que saiam dele. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor, que ouve a voz do coração, ouça o nosso clamor e também o nosso louvor. Nós Te louvamos, ó Deus, especialmente pela vida dos que aniversariaram, porque aprove a Ti renovar esta vida, a vida de cada um dos Teus servos, e fazer abrir-se diante deles mais um ano de vida. Nós Te louvamos e rogamos ao Senhor para que eles façam bom proveito, um proveito agradável a Ti, deste presente que o Senhor lhes concedeu, e começarem a viver um novo ano. Abençoe, Senhor, suas vidas e suas famílias. Abençoe também a vida daqueles que porventura tenham feito aniversário nesta semana e que nós não mencionamos. Lembra-te também deles, Senhor, conforme a Tua bondade para com aqueles que Te invocam.
Rogamos para que esta tua bênção e proteção se estenda a todo o teu povo, Senhor. Nos lembramos aqui não só dele, mas de todos aqueles que têm procurado fazer o bem ao próximo, fazer aquilo que devem no meio dessa pandemia. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor tome em tuas mãos as nossas autoridades, aqueles que nos governam, e, ó Deus, continue a fazer uso deles para estabelecer a tua vontade neste mundo. Entregamos nas tuas mãos também os irmãos que estão se achegando a esta igreja, para que a tua boa mão repouse sobre eles. Também por aqueles irmãos que estão se adaptando às suas novas igrejas. Ó Senhor, quebre todas as barreiras e dá que a tua igreja que os recebe seja uma verdadeira mãe para eles, ó Deus. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor tome em tuas mãos os irmãos da área de saúde e todas as pessoas, médicos, enfermeiros, secretários, zeladores, todos aqueles que trabalham, que servem com vistas ao bem do próximo. Ó Deus, recompense-os, cuide da vida deles também, ó Pai. Pedimos por aqueles que cuidam da área de segurança, para que sejam usados por Ti para o nosso bem e também sejam eles próprios protegidos por Ti. Abençoe seus cônjuges, seus pais, seus filhos e seus amigos, para que sejam para eles uma fonte de alento, uma fonte de consolo. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, os nossos comerciantes, rogando a Ti recuperação para os Teus servos, rogando a Ti, Senhor, ânimo vindo da Tua parte, da Tua palavra, para que eles não esmoreçam. Rogamos pelos empresários, pelos trabalhadores, por aqueles que estão lutando para conseguir um trabalho, Senhor, para viver dignamente, aqueles que se recusam a viver uma vida de desonestidade. Abençoe, Senhor, esses bons sentimentos, esses bons propósitos e ajude-os, ó Deus. Entregamos nas Tuas mãos aqueles que estão agora enlutados. Tenha compaixão, Senhor, e preencha a falta que seus queridos, seus amados fazem em sua vida. Entregamos ainda aqueles que estão enfermos. Nos lembramos aqui dos nossos irmãos de Sapiranga, alguns irmãos daqui da Cristo Redentor e de tantas outras igrejas, Senhor, amigas nossas, irmãos nossos, parentes ou simplesmente amigos. Ó Senhor, tenha compaixão deles e assista-os nesse momento de tanta dor, de tanto sofrimento. Ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa escola dominical, logo mais, que a Tua bênção repouse sobre a vida de cada mestre, de cada professor e sobre a vida de cada aluno, para que haja crescimento, para que haja edificação na vida da Tua igreja. Sê conosco neste dia, ó Deus. Dá-nos a graça de exercitar a nossa fé, nossa esperança e nosso amor. Em nome de Jesus, amém. Com esta oração, nós encerramos a nossa reunião. Lembrando que dentro de instantes nós teremos a nossa aula de escola dominical. Se você tem interesse em participar numa de nossas classes, você deve solicitar um link de acesso nas nossas redes sociais. E mais tarde nós nos encontraremos aqui às 16 horas num culto presencial, também com vagas limitadas, e no culto das 19 horas, o segundo culto solene, que também terá vagas limitadas, mas será transmitido online às 19 horas e você é nosso convidado para um e para outro também. Deus abençoe a todos nós e nos conceda um bom dia em sua presença. Amém.